Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos explorar um dos textos mais ricos e simbólicos de todo o livro de Provérbios. Uma passagem que revela como Deus deseja construir algo extraordinário em nossas vidas através da sabedoria. Este não é apenas um convite para adquirir conhecimento, é um chamado para participar da obra-prima arquitetônica divina. Nossa passagem está em Provérbios capítulo 9, versículos 1 ao 6, onde encontramos uma das imagens mais poderosas de toda a Escritura. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, matou os seus animais, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. Já enviou as suas criadas, e ela, do alto dos lugares elevados da cidade, clama: Quem é simples? Venha cá. Aos faltos de entendimento, ela diz: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai a simplicidade e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Provérbios 9, 1 ao 6. Imagine a cena. A sabedoria personificada como uma nobre senhora que construiu uma mansão magnífica, preparou um banquete suntuoso e agora envia convites urgentes para toda a cidade. Este não é um evento qualquer. É o convite mais importante que você jamais receberá em sua vida. É Deus chamando você para sair da mediocridade, abandonar a tolice e entrar na casa da verdadeira prosperidade. A palavra edificou no texto original hebraico é baná, que significa construir com propósito, estabelecer com fundamento sólido, criar algo duradouro e funcional. Não é a construção improvisada ou temporária, é a arquitetura divina com planejamento eterno. A sabedoria não alugou uma casa nem fez uma reforma superficial. Ela edificou do zero, com projeto personalizado e materiais da mais alta qualidade. As 7 colunas representam completude e perfeição na arquitetura espiritual. O número 7 na Bíblia simboliza a totalidade divina. A sabedoria não economizou recursos nem cortou custos. Cada coluna foi cuidadosamente lavrada, esculpida com maestria, posicionada estrategicamente para sustentar não apenas o peso físico, mas a glória eterna que habitará nesta casa. Vivemos numa geração que constrói casas de aparência, mas sem fundamentos sólidos, relacionamentos baseados em sentimentos instáveis, carreiras edificadas sobre competência técnica sem caráter, finanças sustentadas por endividamento insustentável, vida espiritual apoiada em experiências emocionais sem raízes bíblicas profundas. Mas Deus tem projeto diferente para a sua vida. Ele quer edificar em você uma casa espiritual que resista a todas as tempestades, permaneça de pé quando outras construções desabarem e se torne refúgio para muitas pessoas. Uma vida arquitetada pela sabedoria divina é investimento que nunca perde valor e herança que enriquece gerações futuras. O convite da sabedoria não é para os que já se consideram sábios ou bem-sucedidos. É especificamente direcionado aos simples e faltos de entendimento, aqueles que reconhecem suas limitações e estão dispostos a aprender. A simplicidade mencionada aqui não se refere à humildade genuína, mas à ingenuidade perigosa de quem vive sem direção, sem propósito definido, sem fundamentos sólidos. Deus está chamando você hoje para sair da casa da tolice, onde não há estrutura, não há segurança, não há futuro garantido, e entrar na casa da sabedoria, onde cada ambiente foi planejado para seu crescimento, cada detalhe pensado para sua prosperidade integral. Este convite tem prazo de validade. A sabedoria está clamando do alto dos lugares elevados da cidade. Sua voz ecoa por toda parte, mas nem todos param para ouvir. Muitos estão ocupados demais construindo castelos de areia para perceber que Deus oferece mansão eterna. A pergunta que ecoa no seu coração hoje é: você vai aceitar este convite divino? Vai deixar que a sabedoria edifique sua casa segundo o projeto arquitetônico de Deus? Porque uma vez que você experimenta viver na casa da sabedoria, jamais consegue se contentar com as construções frágeis do mundo. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Cada coluna desta casa divina representa um fundamento essencial que sustenta uma vida verdadeiramente próspera e estável.
Não são pilares decorativos ou elementos arquitetônicos superficiais. São estruturas de sustentação que determinam se sua vida resistirá às tempestades ou desabará na primeira adversidade. Primeira coluna: o temor do Senhor. Provérbios, capítulo 9, versículo 10 declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esta é a coluna central, a viga mestra de toda a construção espiritual sólida. Temor do Senhor não é medo neurótico, mas reverência profunda, reconhecimento da santidade divina e submissão voluntária à autoridade suprema de Deus. Sem esta coluna, todas as outras são inúteis. Segunda coluna: o conhecimento das Escrituras. Salmos 119, versículo 105 proclama: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o manual do arquiteto para a construção da vida. Conhecimento bíblico superficial produz construções frágeis. Conhecimento profundo e aplicado cria estruturas que atravessam gerações. Terceira coluna: a oração constante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 ordena: Orai sem cessar. Oração é a linha de comunicação direta com o arquiteto divino. Através dela recebemos orientações para cada etapa da construção, correções quando erramos o projeto e fortalecimento quando o trabalho se torna pesado. Quarta coluna: a comunhão genuína. Hebreus, capítulo 10, versículo 25 adverte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ninguém constrói casa sólida isoladamente. Precisamos da igreja, do corpo de Cristo, da sabedoria coletiva dos irmãos. Lobos solitários constroem cabanas. Membros do rebanho participam de catedrais. Quinta coluna: a integridade de caráter. Provérbios, capítulo 10, versículo 9, garante: quem anda em sinceridade, anda seguramente. Integridade é a qualidade dos materiais usados na construção. Você pode ter projeto bonito e técnica apurada, mas se os materiais são de baixa qualidade, a estrutura não resistirá ao tempo. Caráter íntegro é investimento de longo prazo. Sexta coluna: a diligência no trabalho. Provérbios, capítulo 22, versículo 29, observa: viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Diligência é a ferramenta que transforma projeto em realidade. Sonhos sem trabalho produzem castelos no ar. Trabalhos sem sabedoria produzem construções defeituosas. Mas sabedoria com diligência edifica mansões duradouras. Sétima coluna: o amor genuíno. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 conclui: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amor é o que transforma a construção técnica em lar acolhedor. Sem amor, a casa da sabedoria se torna museu frio. Com amor, torna-se santuário onde outros encontram refúgio e restauração. Note que o texto diz que a sabedoria lavrou as colunas. A palavra hebraica, hatsab, significa talhar com precisão, esculpir com maestria, dar forma perfeita. Deus não aceita trabalho desleixado na construção de sua vida. Cada coluna deve ser perfeitamente alinhada, cuidadosamente polida, estrategicamente posicionada. Muitas pessoas querem atalhos na construção espiritual. Tentam usar colunas pré-fabricadas de outras tradições, materiais baratos de filosofias humanas ou técnicas superficiais de autoajuda. Mas a casa da sabedoria exige autenticidade, profundidade e submissão total ao projeto divino. Observe que são 7 colunas, não uma ou duas. Cada uma tem função específica, mas todas trabalham em harmonia para sustentar a estrutura. Cristão que desenvolve apenas algumas áreas da vida espiritual cria desequilíbrios perigosos. Precisa de todas as 7 colunas funcionando adequadamente. O processo de lavrar as colunas é contínuo.
Deus nunca para de refinar seu caráter, aprofundar seu conhecimento bíblico, fortalecer sua vida de oração, desenvolver seus relacionamentos cristãos, aprimorar sua integridade, aumentar sua diligência e expandir sua capacidade de amar. Matou os seus animais, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. Depois de edificar a casa e estabelecer os fundamentos, a sabedoria prepara um banquete extraordinário. Não é refeição simples ou lanche rápido. É festa suntuosa, celebração elaborada, banquete real que simboliza a abundância de recursos espirituais disponíveis para quem aceita viver na casa da sabedoria. O sacrifício necessário. Matou os seus animais. Na cultura bíblica, matar animais para banquete indicava celebração especial, investimento significativo e honra aos convidados. A sabedoria não economizou recursos nem ofereceu sobras, ela sacrificou o melhor que tinha. Isso nos aponta profeticamente para o supremo sacrifício de Cristo, que se ofereceu para que pudéssemos ter acesso ao banquete da salvação e da vida abundante. Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 7, revela que Cristo disse: "Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste." Então disse: "Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade." O banquete da sabedoria só é possível porque houve morte substitutiva, sangue derramado, sacrifício perfeito. Mas há uma aplicação pessoal profunda. Para participar do banquete da sabedoria, você também precisa matar algumas coisas em sua vida. Matar o orgulho que impede de aprender, matar a preguiça que sabota o crescimento, matar os prazeres carnais que competem com os espirituais, matar as amizades tóxicas que contaminam seu caráter. A mistura perfeita. Misturou o seu vinho. Vinho na Bíblia frequentemente simboliza a alegria, celebração e bênção divina. Salmos 104, versículo 15, menciona: "O vinho que alegra o coração do homem." Mas note que a sabedoria não serviu vinho puro, ela misturou o vinho, indicando o preparo cuidadoso, combinação de ingredientes, criação de bebida especial. O vinho misturado representa a combinação perfeita entre verdade e graça, entre justiça e misericórdia, entre desafio e encorajamento. A sabedoria divina nunca é apenas doce nem apenas amarga, é mistura equilibrada que produz transformação real, sem destruir o saboreador. Muitas pessoas querem apenas o vinho doce da prosperidade sem o vinho forte da disciplina. Outros querem apenas o vinho amargo da seriedade religiosa sem o vinho alegre da celebração em Cristo. Mas a sabedoria oferece uma mistura perfeita que satisfaz completamente sem embebedar nem amargar. A mesa preparada. Preparou a sua mesa. A mesa não foi improvisada de última hora. Foi cuidadosamente preparada, organizada com esmero, disposta para receber convidados especiais. Cada detalhe foi pensado, cada utensílio posicionado estrategicamente, cada prato escolhido para proporcionar uma experiência inesquecível. Salmos 103, versículo 5, declara que: "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda." Deus prepara a mesa personalizada para cada filho seu. Não é cardápio padrão, mas banquete sob medida para suas necessidades específicas, seus desafios particulares, seu potencial único. O cardápio espiritual disponível. O banquete da sabedoria inclui múltiplos pratos nutritivos, conhecimento bíblico para alimentar a mente, experiências de oração para nutrir o espírito, relacionamentos cristãos para fortalecer o coração, oportunidades de serviço para exercitar a fé, disciplinas espirituais para desenvolver caráter, desafios que produzem crescimento. Diferente dos fast foods espirituais oferecidos pelo mundo, que satisfazem momentaneamente, mas deixam fome crônica, o banquete da sabedoria oferece nutrição completa que sustenta para toda a jornada da vida e da eternidade. A hospitalidade divina. Note a generosidade extravagante da sabedoria. Ela não apenas convida, mas prepara tudo antecipadamente. Não espera que os convidados tragam sua própria comida ou contribuam para as despesas.
É hospitalidade pura, graça abundante, amor incondicional manifestado através de provisão completa. Isso contradiz a mentalidade mercantilista que contaminou muito do cristianismo contemporâneo, onde tudo tem preço, toda bênção deve ser conquistada através de esforço humano, toda provisão divina deve ser merecida por performance religiosa. O convite universal, mas personalizado. Embora o banquete seja preparado para muitos, cada convidado recebe atenção individual. A sabedoria conhece seus gostos espirituais, suas necessidades nutritivas, suas limitações digestivas. Ela serve exatamente o que você precisa para crescer, na porção adequada para seu nível atual de maturidade. Isaías capítulo 55, versículos 1 e 2, convida: Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Já enviou as suas criadas, e ela, do alto dos lugares elevados da cidade, clama: Quem é simples, venha cá. Aos faltos de entendimento, ela diz. A sabedoria não se limita a preparar o banquete e esperar passivamente que alguém apareça. Ela toma a iniciativa ativa, envia mensageiros, posiciona-se estrategicamente e clama publicamente. Este é Deus correndo atrás de você, não você correndo atrás de Deus. A estratégia missionária da sabedoria. Enviou as suas criadas. A sabedoria estabelece rede missionária para alcançar o máximo de pessoas possível. Estas criadas representam todos os meios que Deus usa para comunicar sua verdade. Pastores ungidos, mestres capacitados, livros inspirados, músicas que tocam o coração, circunstâncias que ensinam, relacionamentos que desafiam. Romanos capítulo 10, versículo 14 questiona: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Deus sempre providencia múltiplos canais para que sua sabedoria chegue até você. Se você não está ouvindo, talvez seja porque está sintonizado na frequência errada. A posição estratégica, do alto dos lugares elevados. A sabedoria não sussurra em cantos escuros e nem fala apenas em ambientes religiosos. Ela se posiciona do alto dos lugares elevados da cidade, onde há movimento, onde as pessoas passam, onde as decisões importantes são tomadas. Isso significa que você pode encontrar sabedoria divina em qualquer lugar, no trabalho, na escola, no trânsito, em conversas casuais. Provérbios capítulo 1, versículos 20 e 21 declara: A sabedoria clama lá fora, nas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas e nas portas da cidade profere as suas palavras. Deus não se esconde de você. Você é que muitas vezes está distraído demais para perceber sua voz. O público-alvo específico, simples e faltos de entendimento. Quem é simples? No hebraico, petit, refere-se a pessoas ingênuas, inexperientes, influenciáveis. Não são necessariamente pessoas burras, mas pessoas que ainda não desenvolveram discernimento para distinguir entre sabedoria e tolice, verdade e mentira, caminho correto e caminho destrutivo. Aos faltos de entendimento, Shazar Leb literalmente significa carentes de coração. Pessoas que vivem apenas pela razão superficial ou pela emoção instintiva, sem profundidade espiritual, sem conexão com os propósitos eternos de Deus. O que é extraordinário é que a sabedoria divina não procura os já sábios, os já realizados, os já bem-sucedidos. Ela procura, especificamente, aqueles que reconhecem suas limitações e estão dispostos a aprender. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 revela: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias,
E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O tom do convite não é casual nem relaxado, é clamor urgente, grito de advertência, chamado que não pode ser ignorado. A palavra clama sugere intensidade, repetição, persistência. A sabedoria sabe que o tempo é limitado, as oportunidades têm prazo de validade, as consequências de rejeitar o convite são devastadoras. Isaías capítulo 56, versículo 6 exorta: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há momentos na vida em que Deus se aproxima de forma especial, quando sua voz soa mais claramente, quando as portas se abrem mais facilmente. Estes são momentos que não devem ser desperdiçados. A sabedoria precisa clamar porque há outras vozes competindo pela sua atenção. Provérbios capítulo 9, versículos 13 ao 17, apresenta a mulher louca que também faz convites, também promete prazeres, também clama nas ruas. A diferença é que seus convites levam à morte, seus prazeres são temporários, suas promessas são enganosas. Vivemos bombardeados por convites contraditórios, sucesso fácil, relacionamento sem compromisso, prosperidade sem esforço, espiritualidade sem transformação. A voz da sabedoria divina frequentemente é abafada pelo barulho da cultura contemporânea que promete tudo e entrega frustração. Note que a sabedoria não desiste facilmente. Ela continua clamando, continua enviando criadas, continua se posicionando onde as pessoas possam ouvi-la. Isto revela o coração de Deus que não quer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, 9. Mesmo que você ignore os convites, mesmo que escolha caminhos alternativos, mesmo que prefira a tolice à sabedoria, Deus não para de chamar. Sua misericórdia se renova a cada manhã, suas oportunidades se multiplicam a cada dia. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai a simplicidade e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O convite da sabedoria não é apenas para visitar sua casa ou admirar sua arquitetura. É para uma transformação radical de vida através de nutrição espiritual específica. Cada elemento do cardápio tem propósito transformador e poder restaurador. O pão da sabedoria, alimento fundamental. Comei do meu pão. Pão na cultura bíblica é alimento básico, sustento diário, necessidade fundamental para a sobrevivência. Quando Jesus declarou em João capítulo 6, versículo 35, Eu sou o pão da vida, ele estava se identificando como necessidade absoluta, não luxo opcional para momentos especiais. O pão da sabedoria representa conhecimento bíblico aplicado, princípios divinos internalizados, verdades eternas que se tornam parte da sua estrutura mental e emocional. Não é informação superficial que você consome e esquece, é alimento que se transforma em energia espiritual, força moral e direcionamento prático. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, revela: Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Você pode ter pão físico abundante, sucesso profissional, relacionamentos aparentemente satisfatórios, recursos financeiros suficientes, mas sem o pão da sabedoria, sua alma permanece faminta e sua vida perde significado eterno. O vinho da alegria, celebração da transformação. Bebei do vinho que tenho misturado. Vinho simboliza alegria, celebração, momentos especiais. Mas note que há vinho misturado. Não é prazer puro nem diversão superficial. É alegria misturada com responsabilidade, celebração temperada com sabedoria, prazer equilibrado com propósito. O mundo oferece vinho puro que embebeda e destrói. A religião sem vida oferece apenas água insípida que não satisfaz. Mas a sabedoria divina oferece vinho misturado que alegra sem embriagar, satisfaz sem viciar, celebra sem destruir.
Neemias capítulo 8, versículo 10 instrui: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria genuína não vem de circunstâncias favoráveis ou prazeres temporários, vem de relacionamento correto com Deus e alinhamento com seus propósitos eternos. A condição para a transformação: deixai a simplicidade. A sabedoria não oferece reforma superficial nem melhoria cosmética. Ela exige mudança radical de estilo de vida. Deixai implica abandono definitivo, ruptura consciente, decisão irreversível. Não é gradual evolução, mas conversão dramática. Simplicidade aqui não se refere à vida simples e humilde, mas à ingenuidade perigosa de quem vive sem discernimento, sem direção espiritual, sem compromisso com valores eternos. É a mentalidade de quem acha que pode navegar pela vida sem bússola moral, sem mapa espiritual, sem destino definido. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 declara: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Transformação real exige morte do velho homem e nascimento do novo. O resultado prometido: e vivei. A palavra vivei no texto original é muito mais intensa do que simplesmente não morrer. É vida abundante, vida plena, vida com propósito e significado. João capítulo 10, versículo 10 registra a promessa de Jesus: Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Muitas pessoas existem sem viver, sobrevivem sem prosperar, respiram sem ter razão para respirar. A sabedoria oferece vida real, relacionamentos autênticos, trabalho significativo, paz interior duradoura, esperança inabalável, alegria que independe de circunstâncias. O caminho da vida. Andai pelo caminho do entendimento. Andai sugere movimento constante, progresso contínuo, jornada deliberada. Não é experiência estática nem conquista de uma vez por todas. É caminhada diária, que exige passos consistentes na direção correta. O caminho do entendimento contrasta com os atalhos da tolice, as avenidas do pecado, as vienas da mediocridade. Provérbios capítulo 4, versículo 18 promete: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A decisão que define destinos. O convite da sabedoria exige resposta imediata. Não é proposta que você pode considerar indefinidamente, nem oferta que permanece aberta para sempre. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 adverte: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Cada dia que você adia a aceitar o convite da sabedoria, é dia que sua vida permanece na mediocridade espiritual. Cada oportunidade rejeitada torna seu coração mais endurecido para o próximo convite. Cada não para Deus torna mais difícil dizer sim na próxima vez. A sabedoria está oferecendo hoje banquete completo, pão para nutrir sua alma, vinho para alegrar seu coração, vida nova para transformar seu destino. A mesa está posta, o convite foi feito, os ingredientes estão preparados. Chegamos ao fim do nosso devocional de hoje, mas esta é uma mensagem que deve revolucionar completamente como você encara a vida, decisões e relacionamentos daqui para frente. Provérbios capítulo 9, versículos 1 ao 6 não são apenas conceitos teológicos abstratos. São projeto arquitetônico divino para uma existência verdadeiramente próspera e significativa. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, matou os seus animais, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. Já enviou as suas criadas, e ela, do alto dos lugares elevados da cidade, clama. Quem é simples, venha cá. Aos faltos de entendimento, ela diz: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai a simplicidade e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Hoje você descobriu que Deus não quer apenas reformar alguns aspectos da sua vida. Ele quer edificar uma casa completamente nova, com fundamentos eternos, estrutura sólida e banquete permanente. Você tem diante de si o convite mais valioso e transformador que jamais receberá.
Como aceitar hoje mesmo o convite da sabedoria? Primeiro, reconheça honestamente sua condição atual. Pare de fingir que tem tudo sob controle ou que sua vida está edificada em fundamentos sólidos. Reconheça-se como simples ou falto de entendimento, não para se humilhar, mas para se qualificar para o convite divino. A sabedoria só pode edificar casa nova onde há terreno limpo e coração humilde. Segundo, abandone definitivamente a simplicidade perigosa. Identifique áreas da sua vida onde você tem navegado sem direção bíblica, tomado decisões baseadas apenas em sentimentos ou conveniência, vivido sem compromisso real com princípios eternos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17 ordena: Saem do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Terceiro, comece a construir as 7 colunas fundamentais. Estabeleça hoje mesmo disciplinas específicas, tempo diário de oração pela manhã, leitura bíblica sistemática, participação regular na igreja, desenvolvimento de relacionamentos cristãos profundos, prática da integridade em pequenas decisões, trabalho diligente com excelência, exercício deliberado do amor genuíno. Quarto, participe regularmente do banquete espiritual. Não se contente com lanches espirituais esporádicos ou fast food religioso. Alimente-se consistentemente do pão da palavra de Deus. Beba regularmente do vinho da comunhão cristã. Nutra-se constantemente da mesa que Deus preparou especificamente para seu crescimento. Quinto, posicione-se onde pode ouvir a voz da sabedoria. Frequente ambientes onde Deus fala claramente. Cultos ungidos, estudos bíblicos profundos, livros que edificam, músicas que elevam, relacionamentos que desafiam seu crescimento. Evite lugares onde outras vozes competem com a voz divina. Sexto, torne-se canal para outros receberem um convite. Uma vez que você aceita viver na casa da sabedoria, você se torna uma das criadas enviadas para convidar outros. Compartilhe com família, amigos e colegas os benefícios de viver segundo os princípios divinos. Seja testemunha viva da transformação que a sabedoria opera. Sétimo, mantenha-se vigilante contra convites concorrentes. Lembre-se que a mulher louca também faz convites sedutores que prometem prazeres fáceis e satisfação imediata. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 alerta: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A casa da sabedoria não é construída em um dia, mas começa com uma decisão que você pode tomar agora mesmo. Cada escolha sábia fortalece os fundamentos. Cada obediência à palavra adiciona beleza à estrutura. Cada ato de amor prepara a mesa para abençoar outros. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que muitas vezes temos vivido como simples e faltos de entendimento, navegando pela vida sem a sabedoria que só Tu podes dar. Perdoa nossa arrogância de achar que podíamos construir uma vida sólida sem o Teu projeto divino. Senhor, aceitamos hoje o convite da sabedoria. Queremos deixar a simplicidade perigosa e entrar na casa que Tu edificaste com 7 colunas sólidas. Queremos participar do banquete que preparaste com tanto amor e carinho. Capacita-nos pelo Teu Espírito a desenvolver temor reverente por Ti, conhecimento profundo da Tua palavra, vida de oração constante, comunhão genuína com Teus filhos, integridade inabalável de caráter, diligência em todo o trabalho e amor verdadeiro por todos. Transforma-nos em pessoas sábias que tomam decisões baseadas em princípios eternos, não em conveniências temporárias. Faz de nossas vidas casas sólidas que resistem a tempestades e se tornam refúgio para outros. Usa-nos como Tuas criadas para convidar outros a deixar a tolice e abraçar a sabedoria divina. Que nossa transformação seja testemunho poderoso do que Tu podes fazer em qualquer vida rendida aos Teus propósitos. Em nome de Jesus, que é a sabedoria de Deus personificada, oramos. Amém. Se esta palavra despertou fome pela verdadeira sabedoria e desejo de viver na casa que Deus edificou, curta este vídeo.
Isso ajuda esta mensagem transformadora a alcançar mais pessoas que precisam deste convite urgente. Inscreva-se no canal para receber novos devocionais como este. Mensagens práticas que edificam vidas sólidas e destinos prósperos. Compartilhe nos comentários. Qual das 7 colunas da sabedoria você mais precisa fortalecer na sua vida? Envie este vídeo para pessoas que você conhece. Pode ser exatamente o convite que elas precisam para abandonar a simplicidade e abraçar a sabedoria divina. Lembre-se, a casa da sabedoria está edificada. O banquete está preparado. O convite foi feito. Você só precisa decidir se vai aceitar ocupar seu lugar à mesa ou continuar comendo as sobras da tolice. Nos vemos no próximo devocional. Permaneça na casa da sabedoria. Deus te abençoe.